Bom, chegando aqui um pouquinho para falar, portanto, sobre interdição, né? Interdição. Eu acho que interdição é um assunto tão próprio do nosso tempo, não só do nosso tempo, mas do tempo anterior, né? Do tempo passado. É um assunto presente, é um assunto latente nas famílias. Por quê? Quando eu digo que ele é bem do nosso tempo, porque as pessoas tendem a envelhecer, né? Já que a faixa etária, a expectativa de vida aumentou. Então, a tendência é que você enfrente com maior frequência essa questão da interdição, né? O corpo adoece ao longo do tempo, né? O organismo vai ficando um pouco mais fraco e debilitado. E por isso você tem esse procedimento de interdição para tutelar, ou melhor dizendo, curatelar quem precisa de ajuda, já que com o passar da idade, a pessoa pode não mais conseguir administrar os próprios atos da vida. Isso não acontece só com a idade, né? Tem pessoas que já nascem e se tornam adultas sem conseguir administrar os próprios atos da vida civil, né? Tem pessoas que por um infortúnio da vida, por doença ou por acidente, ficam sem conseguir administrar os próprios atos da vida civil. Então vem a interdição para dizer o seguinte: olha, a ação da interdição é justamente aquele procedimento que vai dizer o seguinte: olha, essa pessoa, a partir de um determinado momento, não mais pode ou pôde administrar os atos da vida civil, né? Então, você tem a senilidade como um acontecimento superveniente da vida que pode importar numa interdição. Você tem pessoas pródigas, como bem colocado. Você tem pessoas que sofrem acidente e não conseguem administrar a própria vida. Você tem pessoas que já nascem com determinadas enfermidades que as impedem de, na fase adulta, administrar os atos da vida civil. Então, a ação de interdição, ela é própria para isso, para entregar um curador, para entregar alguém que possa administrar por essa pessoa os atos e praticar, sobretudo, os atos da vida civil, né? O curador, ele presta contas, né? O curador tem uma responsabilidade muito razoável, né? E aí a gente começa vendo a interdição no artigo 747, tá? Então o artigo da interdição, a interdição começa no artigo 747. E no 747, a gente vai verificar quem pode promover a interdição, quem pode ajuizar a ação de interdição. E aí você vai ver, o cônjuge pode, né? O cônjuge pode, os parentes ou tutores podem também, o representante da entidade em que se encontra internado interditando, e pode o Ministério Público. Rodrigo, o Ministério Público pode, assim, de forma indiscriminada? Não. E aí você vê o 748, que fala: o Ministério Público só promoverá a interdição em caso de doença mental grave. Isso se as pessoas designadas nos incisos 1, 2 e 3, ou seja, o cônjuge, os parentes ou o representante da entidade em que a pessoa está internada, não existirem ou não promoverem a interdição. E 2, se essas pessoas existindo forem incapazes, né? Se existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas no inciso 1 e 2. Ou seja, a impossibilidade dessas pessoas legitimadas para promover a interdição não fizeram,
não promoveram a interdição. Então, o Ministério Público, no caso de doença mental grave, né, no caso dessas pessoas não terem promovido a interdição, aí sim o Ministério Público entra e interdita, tá? É o caso do morador de rua, o morador de rua que está sofrendo de uma doença mental, né? Não tem ninguém ali por ele. Então o Ministério Público pode promover-lhe a ação de interdição, tá? Não raro são vistas pessoas moradoras de rua que têm família constituída, muitas vezes são pessoas instruídas, né? E que moram nas ruas por simples doença mental. E ninguém está ali por eles, ninguém está administrando a sua vida. Então poderá o Ministério Público, nessas hipóteses, promover a ação de interdição, tá? Essas pessoas muitas vezes têm até patrimônio, tá? Tem até patrimônio, né? Já foi visto aí casos de pessoas moradoras de rua com patrimônio razoável. Simplesmente por doença mental abandonam a família, abandonam esse patrimônio e vai morar na rua, tá? Então, Ministério Público, né, pode promover a entidade que mantém essa pessoa eventualmente internada pode promover a interdição, né? E lá os titulares, os parentes, os tutores, o cônjuge, né? O cônjuge, o companheiro pode promover a interdição. Muito bem. Aí vamos para o 749. Ele fala assim: incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar os atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Então, o autor, aquela pessoa que está requerendo a interdição, ela vai levar todos os elementos, todas as evidências, vai especificar os fatos, vai contar histórias sobre o fundamento da interdição, tá? E sobretudo, e isso é importante, o momento em que a incapacidade se revelou. O momento em que o interditando demonstrou-se incapaz de praticar por si os atos da vida civil, né? Então, foi quando a pessoa começou a falar coisas estranhas, foi quando ela começou a manter condutas estranhas, foi quando ela demonstrou que a plena incapacidade de administrar a própria vida, tá? Muito bem. E aí vem o parágrafo único que fala: justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório interditando para praticar determinados atos. Ora, precisa pagar a conta. Precisa pagar a conta, né? Eu posso estar aqui... Caiu de novo o negócio aqui. Eu posso estar aqui muito bem hoje e sofrer um acidente amanhã. Eu posso estar aqui muito bem hoje e sofrer um acidente amanhã. O que vai acontecer é que precisa ser nomeada imediatamente uma pessoa para administrar os atos da minha vida. Eu tenho conta para pagar, tenho dinheiro para receber. Como é que fica? Né? Então, vai ser necessário que uma pessoa tome a frente dos atos da vida civil de Rodrigo, tá? Então, isso pode ser objeto de uma medida liminar. Então, o 749, parágrafo único, fala: justificada a urgência, você precisa dizer por que o assunto é urgente, o juiz pode nomear curador provisório para a prática de determinados atos. Ora, ele precisa pagar contas, ele precisa receber dinheiro, né? Ele precisa, por exemplo, até o dia 30, entregar a declaração do imposto de renda, 30 de maio. Então, existem atos da vida civil que alguém tem que praticar por mim. 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo. Então, veja, aqui esse 750, ele demonstra a especialidade do procedimento. Porque ele fala que no início
o requerente deverá juntar laudo médico. Qual é o procedimento especial em que se fala em laudo médico? Não, aqui na interdição você precisa desde já juntar o laudo médico. Agora, não conseguir, então justifica, porque você não está juntando o laudo médico. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos. E sobre o que mais lhe parecer necessário para o convencimento quanto à sua capacidade de praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidos a termo as perguntas e respostas. Então, o juiz vai entrevistar, vai conversar com o interditando para entender qual é o ponto, qual é a dificuldade dele para praticar os atos da vida civil. Eu me recordo de um caso de uma pessoa de meu conhecimento, cujo pai estava bem senil e ela pensou em interditar o pai. E aí levou-o no médico, né? E o médico, ele era um senhor muito simpático. Eu cheguei a conversar com ele. Muito simpático, muito alegre. E aí tinha muita história para contar. E aí, tal como ele fez comigo quando eu o conheci, ele fez com o médico. O que ele fez? Sentou e começou a conversar. E conversando sobre coisas do passado, coisas do presente e imaginando o futuro. Então ele falava muito bem, se expressava muito bem, tinha perfeita consciência de onde ele estava, tinha perfeita consciência da situação do mundo atual, mas em alguns momentos com a filha, a mente falhava. A mente falhava e ele não conseguia se situar, não conseguia se organizar mais em determinados momentos, né? Mas no momento em que eu o conheci e no momento em que ele foi levado ao médico, ele estava super bem, ele estava super consciente. Então ele tinha intervalos de lucidez. E naquele momento do exame ele estava absolutamente lúcido. Ele estava absolutamente dentro ele sabia exatamente onde ele estava, como ele estava, com quem ele estava falando, por que ele estava falando, né? Ele estava completamente lúcido. Então, ela nesse momento não conseguiu o laudo que ela queria, né? Então ela suou um pouco para conseguir o laudo, dizendo o seguinte: meu pai não está bem, eu preciso praticar atos por ele, né? E não era nem aquela questão de que a gente vê muito, né? As pessoas querendo se valer dessa situação para ter vantagem financeira. Não, ela não queria vantagem financeira, ela estava realmente preocupada com o pai, né? E ela falava: Rodrigo, eu preciso tomar a frente, porque ele está fazendo muita besteira. Como de fato estava. Era uma pessoa relativamente abastada e estava distribuindo dinheiro. Né? Então ela falou: preciso tomar a rédea, né? E ele falava para ela que ele fazia o que ele quisesse com o dinheiro dele. Ele fazia o que ele quisesse com o dinheiro dele. Mas fazer o que quiser com o dinheiro tem um limite, né, pessoal? Isso tem um limite, né? Então ele ultrapassou esses limites de fazer o que ele quiser com o dinheiro dele, né? Então ela conseguiu interditá-lo no momento posterior, mas não naquele momento, né, que ela entendeu que ele estava doente, tá? Muito bem. Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz ouvirá no local onde ele estiver. É o parágrafo 1º do 751, né? Muitas vezes esse interditando não tem como se locomover. Ele tem dificuldade para se locomover. E nesse caso até que eu contei, ele foi réu numa ação, ele tinha vários bens, né? E um dos bens que ele tinha foi objeto de uma ação judicial. E na audiência de conciliação, quem foi a filha no lugar dele, né? Através daquele parágrafo do artigo 334 que permite que uma outra pessoa compareça no lugar da outra, né? O representante.
Então a filha foi no lugar dele exatamente porque ele não tinha mais condições de se locomover. E nesse caso, né? Nesse caso, poderia o juiz ir à casa dele para constatar que ele já não estava mais bem, tá? Muito bem. Indo mais à frente, a entrevista pode ser acompanhada por especialista. Eu até acho que esse poderá, ele deveria ser alterado para deverá. Eu entendo que deverá ser acompanhada por especialista, né? Parágrafo 3º. Durante a entrevista é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas. Veja, esses recursos tecnológicos, né, eles podem, inclusive, serem aqueles próprios para que a entrevista seja feita de forma remota, né? Então, se o interditando não consegue se deslocar, né, se há complicações acerca dessa temática, eu acho que esse artigo dá a possibilidade, numa interpretação mais expansiva, de se utilizar o meio remoto para fazer essa entrevista, tá? Não tem problema. A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de testemunhas próximas, né, de pessoas próximas. Certo, porque uma ação de interdição é justamente em relação ao comportamento de uma pessoa frente àquelas pessoas que convivem com ele. Então, nada mais próprio do que pessoas da família ou pessoas conhecidas que frequentam a casa, que frequentam o ambiente junto com o interditando, tá? E aí, deixa eu só acabar aqui. E aí é o seguinte, veja que a gente começa a entender que o próprio interditando poderá promover sua defesa, ou alguém por ele, né? Alguém pode ter o interesse em não ocorrer a interdição, pode ter interesse em disputar a curatela. Fulano precisa ser interditado, então sou eu o curador. Aí a outra pessoa do meu lado, não, eu quero ser curador. E aí começa uma disputa própria para saber quem é o curador, e a gente vai ver como é isso. Só que você precisa também, ao mesmo tempo, dar oportunidade para o interditando se defender. E é justamente isso que fala o artigo 752. Ele fala, dentro do prazo de 15 dias, contado na entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido. Então, o pedido pode ser impugnado pelo próprio interditando. E o 753, decorrido o prazo do 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar os atos da vida civil. Então, decorrido o prazo do 752, vai determinar a produção de prova pericial. A prova pericial aqui, ela é de fundamental importância. A prova pericial aqui é de fundamental importância, tá? E a perícia, ela pode ser realizada dentro de um contexto multidisciplinar, tá? Vamos para a sentença, para a gente poder tirar as dúvidas. Na sentença que decretar a interdição, o juiz nomeia o curador, fixa os limites da curatela, né, segundo o estado e desenvolvimento mental do interdito, né? Então o juiz, ele nomeia o curador e fixa os limites da curatela. Por quê? Porque pode ser que a curatela seja apenas para praticar atos referentes a dinheiro. Tem pessoas que são pródigas. Tem pessoas que não podem ter um dinheiro na carteira. Então, a conta corrente, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Ele pode sair à noite, ele pode frequentar um cinema, ele pode ir à festa, ele pode frequentar um bar. O que ele não pode é ter o cartão ou a conta bancária dele sendo administrada por ele. Isso ele não pode. Você pode dar um dinheirinho para ele sair. Eu conheci uma pessoa, não cheguei a ter amizade com ele, mas ele entregava absolutamente tudo nas mãos da esposa dele. Ele ia trabalhar apenas
com o cartãozinho do metrô e o dinheiro contado para o almoço. Era isso. O resto era a vida dele, era a esposa dele que administrava. Então ele não tinha cartão, ele não sabia conta, não, ele trabalhava e o resto era com a esposa dele. Ele não era interditado, mas ele era pródigo e tinha consciência disso. Então ele só ia com o cartãozinho, né, da refeição lá, do Alelo, sei lá o que, né, TR, né, ele ia com o cartãozinho e com o dinheirinho do metrô, do cartão, também cartão, né, cartãozinho do metrô. Acabou. Dinheiro não tinha, cartão de banco não tinha, e ele tinha dinheiro, ele trabalhava, ganhava bem, ele era inclusive um engenheiro, né, ganhava bem, mas não administrava o seu dinheiro. Quem administrava era a própria esposa. A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa... Ah, não, peraí. A sentença de interdição vai nomear o curador, vai fixar os limites da curatela, considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. A curatela deve ser atribuída, parágrafo 1º do 755, a quem melhor possa atender os interesses do curatelado. E parágrafo 3º, a sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e publicada na Rede Mundial de Computador, na imprensa, no Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, você vai dar publicidade a isso. Por quê? Porque eu não posso celebrar uma escritura pública de compra e venda com uma pessoa que está interditada. Se a pessoa está interditada, tem que ter autorização judicial para alienar, para o curador assinar. Tá? Então o curador tem que ter autorização judicial para ele poder alienar o imóvel. Então, é por isso que a gente tira, quando vai vender o imóvel ou comprar o imóvel, tira essas certidões de interdições e tutelas, curatela e tutela, para saber se aquela pessoa pode praticar realmente os atos da vida civil. Tá? Interdições e tutelas, né, que a gente fala, cartório de interdições e tutelas. Então, para saber se tem alguma curatela registrada no nome daquela pessoa, se a pessoa está interditada. E por fim, 756, levantar-se a curatela quando cessar a causa que a determinou. Então pode ser que durante um determinado período da vida alguém tenha que ficar interditado, mas depois o ato que determinou a interdição desapareça. Então essa pessoa vai seguir a vida dela normal, tá? Então era isso aqui que eu queria falar um pouquinho sobre a interdição.